Ora, eu estou ao vivo. Boa noite, boa noite. Como vocês foram de feriadão? Mais um feriado essa semana, uma beleza. Páscoa foi boa? A minha foi. Oiê! Começo do fim, quem será? Então é assim, toda segunda, 19 horas, a não ser nas segundas que o meu neto tá aqui, eu tô aqui fazendo uma receitinha. E como hoje... Oi, Ana! E como hoje... Ai, tá um outono maravilhoso. Fala se não tá nessa cidade. Ai, assim, tá uma delícia o clima. Tá quente, mas tá frio, tá gostoso de dormir, tá uma beleza. E aí, tá chegando a época de sopa e de risoto, não é isso? Já fiz sopa aqui esses últimos dias, aquela sopa de repolho, biluzinha, tudo bom? E sopa é tudo de bom, né? Então, assim, pode não ser janta para alguns, mas para mim é. Mais o risoto também e tal. E aí a gente cai na história do caldo, né? Então, quando eu tô falando caldo, que é o que eu vou fazer hoje, eu não tô falando de algumas pessoas, eu tomei um caldo de abóbora, eu tomei um caldo, né? Não é disso que eu tô falando, um caldo de ervilha, um caldo verde, não. Eu tô falando da base da sopa, da base de um risoto, né? Então, eu tô falando de um líquido aromático translúcido que você usa para preparar coisas, né? E aí, para fazer um caldo bacana, bonito, de verdade, demora pra caramba. Ninguém vai fazer um caldo numa laivinha. Mas eu vou fazer um caldo safadinho e rapidão, fazendo alguns raciocínios aqui com você. Por quê? Você vai fazer um risoto, vai fazer uma sopa, e aí, assim, ou você vai lançar mão do ultraprocessado, que hoje a gente fica assim, com a maior culpa, né, de abrir um cubinho de caldo, ou um sachêzinho de caldo, ou o que seja, ou vai comprar um tal de um caldo em caixinha, que eu vi que tem, que, pelo amor de Deus, é uma extorsão, né? É um troço caro, quer dizer, não sei se é uma extorsão, porque eu não sei quanto custa para fazer, não vou botar preço nas coisas dos outros, né? Mas, assim, fazer um caldo rapidinho, existem algumas sopas que você não precisa nem de caldo, e a gente já andou fazendo algumas aqui, e vamos continuar fazendo. Mas é legal saber fazer um caldo rapidinho. Então, assim, se você vai fazer um caldo de verdade, você não vai usar uma panela de pressão. Você vai usar uma panela aberta, vai deixar no fogo bem baixinho e vai deixar que a água entre dentro daquele alimento de uma forma bem delicada e retire todos os sabores e fique horas aquele negócio cozinhando. Primeira coisa, nós vamos usar a panela de pressão, tá? Segunda coisa, a gente vai usar os ingredientes do caldo picados, em pedaços menores. Então, assim, é lógico que eu vou fazer um caldo de frango, porque um caldo de carne demora muito mais, né? Eu posso fazer um caldo com carne moída? Médio, porque nós estamos falando de uma preparação que a gente quer que fique translúcida. Né? Se você faz a carne com a carne moída, ele fica turvo, ele não fica bonito, não fica um caldo bacana para você fazer algumas sopas. Para outras, eu vou fazer um creme de legume que eu vou bater, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas assim, eu tô falando daquele caldo que você quer fazer um risoto, que fica um risoto bem delicado, desse caldo que eu tô falando. Então, eu vou usar aqui frango, eu tenho aqui sobrecoxa de frango, sem osso, também para cozinhar mais rápido, e com pele, para poder ter uma gordurinha no meu caldo. E a gente vai usar também os ingredientes para os aromáticos picados, tá vendo? Quando você vai fazer um caldo, você joga tudo grandão, não tem problema, vai ficar 2 horas cozinhando. Não, aqui eu vou deixar 10 minutos cozinhando. Então, eu vou deixar pequenininho, tá? Então, vamos começar. Eu tenho aqui a panela, tô aqui conversando com vocês há um tempinho, a panela estava ligada. Então, nós vamos jogar este frango na panela.
com a pele virada para baixo, sem óleo, sem nada. A gente não vai colocar óleo no caldo. Você só vai usar um fiozinho de nada, de alguma gordura, se você for fazer um caldo vegano, um caldo vegetariano, porque aí você não vai usar carne. E aqui eu tô tostando essa carne com alguma gordura, que ela vai dourar, e aí depois esse dourado vai ficar grudado no fundo, sem queimar as mãos, isso aí. Vai ficar dourado no fundo da minha panela, e aí eu vou colocar a água e aí vou soltar aquele douradinho para fazer um caldo meio dourado. Você quer fazer um caldo claro? Pula essa etapa, não doure a carne, tá? Eu vou dourar a carne só de um lado, não vou dourar a carne de todos os lados, porque, de novo, é um caldo que vai cozinhar depressa, é um caldo que vai cozinhar pouco. Se eu deixar tudo selado, para entrar a água lá dentro e pegar o sabor dessa carne, vai ser muito mais difícil. Então, eu só tô dourando aqui para ganhar cor no meu caldo. Outra coisa que dá cor no caldo é casca de cebola. Então, essa aqui era uma cebola que tinha várias camadas de casca escura. Eu tirei a externa e lavei e cortei com casca e tudo. Outra coisa que dá cor no caldo, tomate. E o tomate, além de dar cor no caldo, ele dá o tal do umami, que é aquele sabor de caldo de carne, aquele sabor de caldo quinoa, aquele sabor de Ajinomoto, que tem muito no tomate. O tomate tem bastante glutamato, tá? Então, dourando a carne, porque eu quero um caldo escuro, tá? Agora, já dourou a minha carne, eu vou... Ixi, grudou aqui. Sem problema. Algumas grudadas, vou deixar mais um pouquinho, porque ela não dourou tanto quanto eu queria. E como eu disse, eu vou deixar só virada para um lado, porque eu quero que tenha carne branquinha para a água entrar mais fácil lá dentro, tá? Então, para fazer o caldo de carne, de camarão, você pode usar a casca do camarão aqui, nessa douração aqui, você já vai ter um caldo maravilhoso. Ou então usar aqueles camarões menores, tá? Lembrando que a gente quer sempre uma coisa que não deixe turvo, então não pode ser muito picadinho, que aquilo vai se desfazer ali, tá? Nada de bater no liquidificador, nada disso, nem carne moída, nada disso. Dourei a minha carne. Eu vou fazer um caldo vegetariano, então eu vou botar um fiozinho de azeite e já vou dourar direto os aromáticos, tá? Quem que são os aromáticos? Ó, a minha carne, vocês conseguem ver? Tem uns douradinhos aqui, tá vendo? É isso aqui que eu quero para dar cor no meu caldo, tá? Se fosse um caldo vegetariano, eu ia começar agora. Desci o azeite, aí eu coloco os vegetais, como a Biluzinha disse, sem queimar as mãos. Hoje eu estou armada aqui. Coloco a cebola com casca, então tem uma cebola, um tomate, uma sobrecoxa, uma cenoura. Então, cenoura, cebola e salsão. Ai, que honra! A nossa magnífica artista Simone Maser. Ó, a cenoura, a cebola e o salsão, eles são a base do caldo clássico da cozinha francesa, da cozinha italiana, né? Que é o mirepoix, ou esqueci agora. Sofrito italiano, né? Quer dizer, que é a base do refogado e é a base de sabor da culinária desses países. Então, normalmente no caldo vai
Cenoura, cebola, salsão, vai o tomate, muitos deles, e não vai alho, nada disso. Então, eu vou colocar o alho, porque eu sou uma mulher brasileira. Tem cenoura, tem cebola. Agora, tem salsão? É fácil de comprar salsão? Não é, né? Se você não mora numa capital, se você não mora no Rio como a Simone, ou em Belo Horizonte como a Bilu, você não tem facilidade de achar salsão. E salsão é um bagulho que às vezes tem que comprar aquele bicho inteirão, né? E aí você fica com aquele bicho inteirão, se você não gosta, eu adoro, mas assim mesmo, né? Eu moro sozinha, comer um maço de salsão é difícil. Aí, meus amiguinhos, seus problemas acabaram, porque a salsinha não chama salsinha à toa. Dá uma olhadinha na cara destes talos de salsinha. São mini salsões. Então, assim, lavou o maço de salsinha, guarda os talos da salsinha para eles fazerem o papel de salsão no seu caldo, tá? Tá fazendo um fundo lindo aqui. E agora a gente vai aromatizar. Esses aqui são os aromáticos frescos. E aí a gente vai colocar os aromáticos, os secos, né? As especiarias. De novo, nada de pó. Não coloca pimenta em pó, não coloca cúrcuma, nada em pó. Só coloca coisa em pedaço. Então, ó, eu vou colocar louro, que é um clássico. Eu vou colocar grãos de pimenta do reino. E eu vou colocar um cravo. Aqui, né? É assim que faz quando vai fazer maquiagem, ó. Um cravo, tá? E aí eu trouxe só pra mostrar, então, assim, qualquer coisa que não dá resíduo e dá sabor, você pode colocar aqui. Ah, eu descasquei um cabotiá, tô com umas cascas aqui. Manda. Ah, eu descasquei a cenoura, tô com as cascas aqui. Manda. Limpas, claro. Hoje eu fiz couve-flor e aí eu tenho umas folhas bonitas de couve-flor aqui. Vou tascar aqui também, tá? As pessoas inteligentes, como por exemplo era a minha mãe, ela tinha um pote no congelador em que ela ia colocando essas cascas, aparas, essas coisas, desde que não fosse nada que fosse deixar o meu caldo leitoso. Então não põe batata, não põe mandioquinha salsa, não põe mandioca, não põe nada que vá soltar resíduo. E não põe beterraba, pelo amor de Deus, a não ser que você queira fazer o caldo da Barbie, tá? Tá todo mundo aqui? Então nós vamos colocar sal, a gente não precisa se preocupar em colocar o sal certo, porque depois a gente acerta. E aí a gente coloca água. Eu tô colocando água quente para poder ganhar tempo aqui, que afinal isso aqui chama livinha, não chama rave, né? Ó, depois que você coloca a água, você dá uma raspadinha para tirar todos os coradinhos que ficaram, os queimadinhos que ficaram no fundo da sua panela, porque nós não estamos querendo deixar a panela difícil de lavar, nós estamos querendo deixar o nosso caldo gostoso. Você quer ver uma coisa? Esse aqui que é branco. Ó, só de raspar a minha panela, eu já tenho toda essa cor. Então aqui nós vamos botar aqui para dar pressão. Depois que der a pressão, como eu estou fazendo uma coisa super rápida, eu vou chamar meus amigos para comer um risoto, ou sei lá o quê, 10 minutos, tá? A gente vai contar 10 minutos de pressão. E aí, enquanto a gente conta 10 minutos de pressão, a gente senta aqui e conversa um pouco sobre os usos e o armazenamento desse caldo, né? Todo mundo
caldo aqui. Bom, deixa eu virar pra cá, assim. Acho que eu vou botar numa coisa mais alta. Não, tá bom assim. Então, vamos lá. A gente tá cozinhando um caldo de frango, pra quem chegou agora. Nós estamos cozinhando um caldo de frango que foi feito como? Com os ingredientes do caldo picado menores, para poder fazer um caldo rápido, para eu poder fazer um risoto, para eu poder fazer uma sopa bem substanciosa, bem gostosa. Se eu vou fazer uma sopa creme e eu tenho um caldo caseiro, bem temperado, metade do meu caminho de gostosura já tá andado, né? E é uma coisa muito nutritiva, muito quentinha, que aquece. Assim como os japoneses têm o hábito de tomar misoshiro para se esquentar, a gente, quando era criança, em casa, a Biluzinha lembra, a mamãe fazia muito caldo. E aí, às vezes, a gente tomava esse caldo em caneca, antes do jantar, ou numa noite mais fria. Ela dava numa xicrinha, numa canequinha, pra gente poder tomar esse caldo. Então, assim, é uma coisa nutritiva, é uma base excelente para a cozinha, que vai deixar qualquer prato seu com a sua cara, né? Já vou repassar o que eu fiz ali no caldo para as pessoas que estão chegando agora, né? Então, assim, é tudo de bom. Aí eu faço um caldo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um caldo só com os aromáticos e os legumes. E aí é um caldo vegano. E nós já vamos falar sobre como dar uma reforçada no sabor dele. E a gente está fazendo hoje um caldo com sobrecoxa de frango sem osso, tá? Podia fazer com um bife cortado em tiras, que ia ser uma coisa rápida também. Podia fazer com cubinhos de carne, né? Não é legal, como eu já disse no começo da conversa, fazer, por exemplo, com uma carne moída, porque um caldo feito com carne moída fica turvo. E a gente não quer um caldo turvo. Um bom caldo é um caldo translúcido, tá? Se você quer, então, por exemplo, eu fiz o caldo agora com a sobrecoxa do frango com a pele, para poder pegar um sabor, para poder dar um dourado e tal. Se eu quiser esse caldo bem magrinho, eu vou fazer esse caldo, vou coar o caldo, né? Então, o caldo é coado. E aí, eu posso botar esse caldo para gelar, que aí a gordura vai formar uma tampinha dura, né? Aí eu tiro a gordura e o caldo fica maravilhoso. Se eu cozinhar um tempão esse caldo de frango, principalmente se a sobrecoxa tivesse osso, eu ia ter aquele caldo que vira até uma gelatina quando tá frio. Não vai ser o caso desse caldo, porque nós estamos cozinhando rápido, nós estamos querendo fazer uma coisa apressada, com cara de livinho e tal. Ó, vou marcar 10 minutos, porque foi o que eu falei para vocês, que na hora que desse pressão, eu ia marcar 10 minutos. Eu fiz o caldo de frango, e aí depois a gente vai coar esse caldo. Se quiser ele gordinho, guarda ele desse jeito mesmo. Se quiser ele bem magro, que aí a gente chamaria isso de um consomê, né? Aí você deixa gelar e tira a gordura que vai ficar sobrenadante, que vai ficar dura em cima, tá? Isso vale para caldo de carne, vale para caldo de frango, vale para caldo de camarão. Não vai valer para o caldo de legume, porque o caldo de legume geralmente você não usa gordura nenhuma. A não ser que você refogue, por exemplo, os aromáticos numa gordura de coco, alguma coisa assim. Mas que aí eu não recomendo. Então o caldo é coado. Ai, mas é um desperdício aquelas coisas e tal. Não, nós não vamos jogar fora aquelas coisas. Você pode. Então, digamos que aquele caldo vai ser usado para uma sopa creme, para uma sopa batida, você até pode usar alguma daquelas coisas, tá? Você pode usar a carne, você pode picar essa carne ou desfiar essa carne, usar nas sopas que você está fazendo, ou no risoto que você está fazendo, mas você pode também picar essa carne, desfiar essa carne e fazer uma salada de carne para comer como sanduíche. Você pode fazer um recheio de algum tipo de pão recheado ou de torta salgada,
né? Então você pode usar essa carne fora da preparação com o caldo ou junto com a preparação com o caldo. Os aromáticos, lógico, você vai descartar os grãos de pimenta, o cravo, por favor, ache o cravo, tá? Não vai bater com o cravo, senão deu ruim, né? O louro, o cravo, os grãos de pimenta você vai achar, a casca da cebola você vai tirar e os talos de salsinha você também vai tirar, porque senão você vai ter uma quantidade de fibra absurda, tá? Então você pode bater a cebola, o alho e a cenoura? Pode, não tem problema nenhum. Só que isso é para usar numa sopa creme, você não vai ter aquela coisa transparente. Então você não vai bater no liquidificador para usar para fazer um risoto, certo? Florinha, linda! Então, vamos voltar ao como eu fiz o caldo e depois a gente vai falar de como guardar. Então, para fazer um caldo rapidinho, que vai ganhar 10 minutos de pressão só, as coisas têm que estar picadas. A base do meu caldo foi frango. Eu estou fazendo um caldo de frango, porque é a carne que cozinha mais depressa. Mas você pode usar qualquer carne e pode usar nenhuma carne. Os aromáticos que vão no caldo, para fazer um caldo bem clássico, são cebola, cenoura, alho, é um caldo clássico brasileiro, cebola, cenoura, alho, tomate e salsão. Se você não tem salsão, como eu não tinha, você usa os talos da salsinha. O que você pode acrescentar? Você pode acrescentar as folhas de um alho poró que você tenha. Você pode colocar umas rodelas de gengibre se você gosta muito. Mas assim, lembre que se você está fazendo um caldo para ser uma base, você tem que falar, então tudo que eu for comer vai ter esse gostinho de gengibre. Você pode colocar pimenta... né? A pimenta, né? Ou grãos de pimenta, como eu coloquei. Você pode colocar pimentão, né? Adoro pimentão. Então então põe pimentão no seu caldo. Mas lembre que isso é uma base que vai ficar um gosto forte. No caldo de frango, uma coisa que eu gosto muito de colocar é casca de limão, tá? Ah, Valéria, eu posso temperar esse frango antes com alho, limão, sal? Não faça isso, porque quando você tempera, ele dá aquela cozinhada e ele dá aquela turvada, né? Aí você vai ter um caldo turvo. Então, se você quer um gostinho de limão, pega como se fosse fazer um drink, pega um pedacinho da casca do limão e coloca lá, um pedacinho da casca de laranja para fazer. Você pode, né, inventar pra caramba, não tem problema nenhum. Né? Se você for fazer uma pequena quantidade de caldo. Se você for fazer uma quantidade maior, ou você quer usar em mais vezes, é melhor você fazer ele mais neutro. Então, o que eu tinha? Dourei o frango em um lado só, para que no cozimento a água entrasse mais fácil lá dentro do frango, porque se ele tivesse todo selado, ia ser difícil a água entrar lá dentro e tirar o sabor. Então, dourei o frango de um lado só, depois eu juntei cebola, tomate, cenoura, salsinha, alho, grãos de pimenta, louro e um cravo. Depois eu cobri com água e raspei com a colher de pau o fundinho dourado que tinha formado, tampei a panela e estou cozinhando por 10 minutos. Este caldo, ele vai ficar bem saboroso, bem aromático. Eu coloquei pouca água, porque eu estou fazendo ele concentrado, vamos dizer assim, né? Eu não preciso ficar gastando um monte de água, um monte de tempo da panela, porque eu vou fazer ele concentrado e aí eu vou guardar ele concentrado também, que fica mais fácil. Se eu quisesse fazer, antes de falar de guardar, né? Se eu quisesse fazer esse caldo vegano, então, ao invés de dourar, de fazer aquele fundo de panela com a carne, eu faria com os aromáticos. Então, eu ia colocar um fiozinho de óleo neutro ou de azeite de oliva. E aí eu coloco os vegetais, então o tomate, a cenoura, a cebola, a salsa ou salsão, a folha do alho poró, o que der na telha, né? Eu coloquei as folhas da couve-flor que eu comi no almoço. Então você pode inventar.
sempre tentando equilibrar. Ah, eu tenho um repolho aqui. Você não vai botar meio repolho ali, senão você está fazendo um caldo de repolho, que é uma delícia. Oi, dona Nicole, que é uma delícia, mas é um caldo de repolho. Então, se eu estiver fazendo esse caldo vegano, eu vou óleo na panela, doura os legumes cortados em pedaços pequenos, mas não ralado, porque senão a gente vai deixar um caldo turvo de novo. Então, legumes pequenos, esses aromáticos pequenos, aí você põe os temperos secos, e aí você coloca água, e aí você coloca cogumelo seco, tá? É melhor o shiitake, porque o fungo porcine, que normalmente não é porcine, né? O fungo seque que a gente compra aqui, ele é muito sujo. Ele tem um monte de areia, ele tem um monte de turvidão, então é melhor o shiitake, tá? Porque ele é cultivado no tronco, ele é bem limpinho, então coloca cogumelo seco. O shiitake seco é uma coisa que tem um preço bem legal e dura pra caramba, então é uma coisa que você pode ter na sua despensa, né? E aí você coloca lá o cogumelo e ferve do mesmo jeito. Porque o tempo não é uma questão de cozinhar a carne ou de não cozinhar a carne. É dar um tempo para que esses aromáticos liberem o seu sabor na água. É como se eu estivesse fazendo um chá salgado, né? O caldo é um chá salgado. Então, aí eu vou coar, vou aproveitar o meu franguinho para sei lá o quê. E aí, o que eu faço para congelar? Eu uso essas forminhas de silicone, tá? Eu coloco essas forminhas de silicone numa assadeira assim, né? Coloco as forminhas na assadeira. Tchoca, 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 tchoca. E aí, depois de coado o meu caldo, eu despejo esse caldo coado nessas forminhas de silicone e coloco assim, aberto, no freezer. Aí ela vai endurecer e aí depois que ela estiver dura, eu vou pegar um saco plástico e eu vou tchaca, 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 soltar do silicone e vou ter dentro do saco várias pedras de caldo. Ai, Valéria, eu vi na internet que as pessoas põem na forminha de gelo. Olha, se você tiver 250 forminhas de gelo, vai ser uma ótima solução, tá? Por quê? Porque um quadradinho de gelo, outro dia eu tava medindo, acho que vai 20 ml. Quer dizer, é uma coisa absurda a quantidade de forminhas de gelo. E sem contar que lavar forminhas de gelo sujas de caldo de carne é um serviçozinho que não é mole não, tá? Então, eu sugiro que você use, porque assim, aqui a gente tem quase 100 ml, que é uma boa porção de caldo. Se você fez um caldo um pouquinho mais forte, então assim, você põe 100 ml do caldo e põe 100 ml de água na panelinha, ele dissolve e pronto. Você faz seu risoto, você faz sua sopa, faz o que você quiser, né? Não, você tá rindo, Nicole? Não, essa história da forminha de gelo, eu tô porra aqui com ela, tá? Assim, a não ser que você tenha, assim, essa forminha de gelo é uma forminha de gelo para congelar molho de tomate, para congelar essas coisas, né? Mas eu acho uma bobagem. Ó, 10 minutos, tchau, vamos ver? Eu vou fazer aquilo que o bombeiro falou para não fazer. Duas coisas que eu vou fazer que ele falou para não fazer. Uma, colocar a tampa de vidro em cima do fogão que eu acabei de desligar. E a outra, jogar água em cima. Não é? A Nicole tá contando aqui que ela já passou por esse negócio de forminha de gelo. Já ultrapassou isso também, né? Essa forminha de silicone é ótima. Você põe ela numa caneca, põe água e deixa ferver um pouquinho. Depois você passa um sabãozinho, sai tudo, espetáculo. E eu faço bolo nela, depois eu faço caldo e aí tá tudo certo. Ó que belezinha meus bolinhos, ó. Quando eu quero comer bolinho, ó, eu tenho aqui bolinho embrulhadinho. Delícia! Vamos lá. Na semana que vem, eu pretendo ainda ter deste caldo guardado
Então, vamos lá. Agora é a prova dos 9. Vou pegar o meu chinois. Meu chinois, gente, tem 40 anos. Mais do que 40 anos. Ele é um amado. Então, vamos lá. Posso aqui pegar uma aguinha para aproveitar? Pode! Ó. Pronto. Nossa, mas tá cheiroso esse bicho. Ó. Então, agora... Ai, gente, eu vou fazer uma coisa. Fica aí, não sai daí, que eu já volto. Não sai daí, que agora eu vou fazer uma viagem no tempo. Espera aí. Ai. Voltei. Agora, finge que eu sou a Dona Marta e eu falo, Valerinha, este aqui é o brodo para você fazer. Você vai numa bela loja de massas para fazer um capelete. Vocês estão vendo que ele tá bem concentrado? A gente pode colocar até uma... Olha que coisa mais linda. Saúde. Ai, gente. Biluzinha, só falta os quadradinhos. Que aí é a sopa da Dona Marta. Nossa, tá aí. Semana que vem eu vou fazer quadradinho. Isso aqui esquenta o coração. Põe miso aqui, é um misoshiro de carne, né? É um misoshiro, não precisa ser um misoshiro de caldo de bonito. Faz com, em vez de fazer com dashi, né? Espetáculo, tá bom? Eu espero que a partir de hoje os risotos e as sopas de vocês fiquem mais legais. A Bilu tá falando, e o caldo gelado? Nossa, isso também era outra coisa muito lá da nossa infância. E aí é isso, deixa o caldo esfriar, tira se tiver formado qualquer gordurinha em cima, e aí serve ele gelado, com pedra de gelo, como uma entrada, como um aperitivo. É super chique. É super gostoso. Nossa, refinadérrimo. Aí é um consomê perfeito, né? Tudo de bom. Esse aqui ficou incrível, incrível. Eu vou tentar guardar um pouquinho para semana que vem para fazer os quadradinhos. Então, semana que vem tem quadradinho. Ai, meu pai também gostava muito de caldo. Eu também. Nossa, isso aqui foi... Caí no colo da Dona Marta e voltei. Uma linda semana para todo mundo. Um bom feriado para todo mundo e a gente volta na segunda-feira. Se você gosta de receitinhas bacanas, vem aqui toda segunda-feira ou então vai lá no YouTube. Se você quer uma nutricionista que gosta de comida que lembra a mamãe, você me procura também, que eu também dou conta, tá bom? Beijos, beijos, tchau!